Fui largada, com a desculpa mais cruel. Ela precisa mais de mim do que você. Mas ele se arrependeu. Sabe quando alguém parte seu coração de forma tão fria que você se pergunta se tudo foi mentira? Pois é, foi assim que ele me disse que ia voltar para ex. E ainda teve coragem de dizer que ela precisava mais dele. Mas mal sabia ele. Quem ia precisar de mim depois era ele. Lembro como se fosse ontem. Era uma quinta-feira comum em Natal, daquelas tardes quentes de setembro que fazem a brisa do mar parecer uma bênção. Eu tinha saído mais cedo do consultório, onde atendia como psicóloga, e passei no mercado para comprar ingredientes para o jantar. Ricardo viria à noite, como sempre fazia às quintas. Era nosso ritual. Eu cozinhava, ele trazia vinho e a gente conversava sobre tudo. Planos, sonhos, bobagens do dia a dia. 11 meses juntos. Quase um ano construindo algo que eu acreditava ser sólido. Ele era tudo o que eu sempre quis. Gentil, engraçado, maduro. Ou pelo menos era o que eu pensava. Quando ele chegou, percebi algo diferente. O sorriso estava ali, mas os olhos não acompanhavam. Aquele brilho que me fazia sentir especial tinha sumido, substituído por uma névoa distante que eu não conseguia decifrar. Oi, amor, eu disse, secando as mãos no pano de prato e indo até ele para um beijo. Ele desviou o rosto. Meus lábios encontraram apenas o canto da sua boca. Precisamos conversar, ele falou, e meu estômago despencou. Essas 4 palavras. Sempre essas malditas 4 palavras que anunciam o fim de tudo. Sentamos no sofá da sala, aquele que eu tinha escolhido com tanto carinho na loja de móveis do Alecrim. Ele olhava para as próprias mãos, incapaz de me encarar. Eu sentia meu coração acelerando, batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Beatriz, Ele começou, e fez uma pausa longa demais. Eu não sei como dizer isso. Então diz logo, Ricardo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mas por dentro eu estava desmoronando. A Mariana entrou em contato comigo. Mariana, a ex. Aquela sobre quem ele falava sempre com um misto de mágoa e nostalgia. O relacionamento conturbado que tinha terminado meses antes de eu aparecer na vida dele. Ou pelo menos era o que ele dizia. E daí? Perguntei, já sentindo as lágrimas queimando nos cantos dos olhos. Ela tá precisando de mim, Bia. Tá passando por um momento muito difícil e... Ele finalmente me olhou. E o que vi naqueles olhos me destruiu. Era pena. Ele sentia pena de mim. Eu acho que a gente deveria ser apenas amigos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu ouvia o barulho do ventilador no teto, o trânsito lá fora, meu próprio coração se partindo em pedaços minúsculos. Apenas... Amigos? Repeti, como se as palavras não fizessem sentido. É que... Ela precisa mais de mim do que você, sabe? Você é forte, independente. Você vai ficar bem. Mas ela realmente precisa de mim agora. E ali estava. A justificativa mais cruel que alguém poderia dar. Eu estava sendo descartada não porque não era boa o suficiente, não porque ele não me amava, mas porque eu era forte demais, porque eu não precisava dele o bastante, como se meu valor pudesse ser medido pela minha fragilidade, pela minha necessidade. Você tá falando sério? Perguntei, e agora as lágrimas já escorriam livres pelo meu rosto. Bia, por favor, tenta entender. Entender o quê, Ricardo? Levantei do sofá, afastando-me dele como se sua presença queimasse. Que você tá me trocando pela sua ex? Que esses quase um ano não significaram nada? Que tudo que a gente construiu pode ser jogado fora porque ela estala os dedos? Não é assim. Então como é? Minha voz estava subindo, a raiva começando a ferver sob a tristeza. Me explica como é que você chega aqui, na minha casa, e me diz que ela precisa mais de você, como se eu fosse uma opção descartável. Ele se levantou também, mas não se aproximou. Ficou ali, de pé, parecendo perdido, patético. Eu sinto muito, foi tudo que disse. Sai, sussurrei. Bia, sai da minha casa, gritei. E ele finalmente se moveu. Peguei a bolsa dele, joguei na direção da porta. Ele a pegou no ar. Hesitou por um segundo, como se fosse dizer algo mais, mas não disse. Simplesmente saiu, fechando a porta atrás de si com um clique suave, que soou como uma explosão. E então fiquei sozinha. Deslizei pela parede até sentar no chão frio da sala, abraçando meus joelhos contra o peito. O jantar que eu tinha preparado com tanto carinho esfriava no fogão. O vinho que ele deveria trazer nunca chegou, e eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado antes.
Soluços que vinham de algum lugar profundo e desconhecido dentro de mim. Não chorei apenas pelo fim do relacionamento. Chorei pela forma como terminou. Pela humilhação de ser deixada por alguém que ele próprio descreveu como tóxica. Pela sensação de que eu não era suficiente justamente por ser demais. Aquela noite, deitada na cama que ainda cheirava ao perfume dele, jurei para mim mesma que nunca mais deixaria ninguém me fazer sentir assim. Mas eu ainda não sabia que aquela dor seria apenas o começo de uma transformação que mudaria tudo. Os primeiros dias depois que Ricardo saiu pela minha porta foram os mais difíceis da minha vida. Acordava no meio da noite procurando por ele na cama, esticando o braço para o lado vazio dos lençóis. Pegava o celular compulsivamente, checando se ele tinha mandado mensagem, se tinha se arrependido, se ia dizer que tudo tinha sido um erro terrível. Mas a tela permanecia escura, silenciosa, cruel na sua indiferença. Liguei para o consultório dizendo que estava doente. Não era mentira. Eu realmente estava. Doente de tristeza, de vergonha, de raiva. Passei 3 dias sem sair do apartamento, alternando entre crises de choro e um vazio anestesiante que me fazia questionar se algum dia voltaria a sentir algo além daquela dor. Foi Bruna quem me salvou. Na manhã do 4º dia, ela apareceu na minha porta com uma sacola de pães de queijo da padaria que a gente amava e aquele olhar determinado que eu conhecia desde a faculdade. "Abre essa porta, Beatriz." Ela gritou do corredor. "Eu sei que você tá aí dentro se afogando em autopiedade." Arrastei-me até a porta, abrindo apenas uma fresta. Ela empurrou com força, entrando como um furacão de energia e perfume cítrico. "Meu Deus, Bia!" Ela olhou ao redor, vendo as caixas de pizza velha, os lenços de papel espalhados, as cortinas fechadas bloqueando qualquer resquício de luz natural. "Isso aqui tá parecendo cenário de filme de terror. Deixa eu sofrer em paz, Bruna", murmurei, voltando pro sofá e me enrolando no cobertor. "Sofrer? Pode. Em paz? Nunca." Ela abriu as cortinas de uma vez, e a luz do sol entrou violenta, me fazendo fechar os olhos. "Você tem 5 minutos para tomar um banho. Depois a gente conversa." "Não quero conversar. Eu não perguntei se você quer. Levanta." Conheci a Bruna o suficiente para saber que ela não ia desistir. Arrastei-me até o banheiro, e quando a água quente do chuveiro tocou minha pele, finalmente senti algo além de dormência. Chorei de novo, mas dessa vez foi diferente, como se a água estivesse lavando parte da dor junto. Quando saí, Bruna tinha organizado a sala, jogado o lixo fora e preparado o café. Sentamos à mesa da cozinha, e ela me encarou com aqueles olhos castanhos cheios de preocupação e amor. "Conta tudo", ela disse, pegando minha mão, e eu contei. Cada palavra que Ricardo tinha dito, cada olhar, cada segundo daquela quinta-feira maldita. Quando terminei, ela estava com as narinas dilatadas, a mandíbula travada. "Esse filho da mãe", ela sibilou. "Ela precisa mais de mim? Que tipo de justificativa escrota é essa? Ele tá certo, né?" Ouvi minha própria voz, pequena e quebrada. "Eu sou forte demais, independente demais. Ninguém vai me querer porque eu não preciso de ninguém. Para com isso." Bruna bateu a mão na mesa, me fazendo pular. "Você não foi deixada porque é forte. Você foi deixada porque ele é um covarde que não sabe reconhecer uma mulher incrível quando tem uma." "Mas, sem mais, Beatriz, escuta o que eu vou te dizer." Ela segurou meu rosto com as 2 mãos, me forçando a olhar nos olhos dela. "Você é psicóloga. Quantas vezes você disse para os seus pacientes que o problema não tá neles, mas na pessoa que não soube valorizar? Por que você não aplica isso em você mesma?" Engoli em seco. Ela tinha razão, mas aceitar isso doía de um jeito diferente. "Eu sei, mas... eu amava ele, Bru. Eu sei, miga. E é por isso que dói tanto." Ela me puxou para um abraço apertado. "Mas escuta, você vai superar isso. E quando superar, vai ser ainda mais incrível do que já é. Esse babaca vai olhar para trás um dia e perceber a merda que fez." Nos dias seguintes, Bruna se tornou minha âncora. Ela me arrastava para caminhar na praia de Ponta Negra toda manhã, mesmo quando eu reclamava. Me obrigava a comer, mesmo quando a comida parecia cinza e sem gosto. Ficava no telefone comigo até tarde da noite quando as crises de ansiedade batiam. Foi numa dessas caminhadas, 2 semanas depois do término, que ela soltou a bomba. "Você viu o Instagram da Mariana?" perguntou, casual demais. "Não." "Por quê?" Ela hesitou, mordendo o lábio.
Esquece. Não importa. Bruna, fala. Ela parou de andar, me encarando. Ela postou uma foto ontem, com legenda sobre novos começos e proteger quem amo. E daí? Bia, ela tá grávida. O mundo girou. Sentei na areia da praia tentando processar. Grávida? Pelo que deu pra ver na foto. Uns 3, 4 meses, talvez. As contas se formaram na minha cabeça rapidamente. 3, 4 meses atrás. Ricardo ainda estava comigo. A necessidade que ela tinha dele não era emocional. Era literal. Ela estava grávida. E ele tinha ido correndo de volta sem nem ter a coragem de me contar a verdade. Algo mudou dentro de mim naquele momento. A tristeza começou a dar lugar a outra coisa. Uma raiva fria, cristalina, que se instalou no meu peito como gelo. Ele mentiu. Sussurrei. Ele me deixou e nem teve coragem de me dizer a verdade. É um covarde, Bruna confirmou, sentando ao meu lado. Não. Levantei, sacudindo a areia das roupas. Ele é pior que isso. Mas sabe de uma coisa? Eu vou ficar bem. Melhor que bem. É assim que eu quero te ouvir falar. Me leva na academia. Quero fazer matrícula. Bruna sorriu, orgulhosa. Agora sim, miga. Agora sim. Naquele dia, enquanto o sol se punha sobre o mar, decidi que não ia apenas sobreviver àquela dor. Ia me transformar através dela. Ricardo achava que eu era forte? Ele ainda não tinha visto nada. A Beatriz que ele conheceu tinha morrido naquela quinta-feira. E quem estava nascendo seria muito mais poderosa. 3 meses. Foi o tempo que levei para não reconhecer mais a mulher no espelho. E digo isso da melhor forma possível. A academia se tornou meu refúgio. Toda a raiva, toda a mágoa, toda a humilhação que eu sentia, eu descarregava nos treinos. Comecei devagar, com caminhadas na esteira e exercícios leves, mas logo estava fazendo musculação pesada, sentindo meu corpo ficar mais forte a cada dia. Não era só questão estética. Era sobre provar para mim mesma que eu era capaz de transformar dor em poder. O personal trainer, Júlio, um cara de uns 40 anos com paciência infinita, percebeu minha determinação desde o primeiro dia. Você tá correndo de alguma coisa ou correndo para alguma coisa? Ele perguntou certa vez, enquanto eu terminava minha 3ª série de agachamento. As 2 coisas, respondi sem fôlego. Ele sorriu, compreensivo. Então vamos fazer valer a pena. Mas não foi só o corpo que mudou. Retomei minha pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, que tinha largado de lado quando comecei a namorar Ricardo. Engraçado como a gente se perde em relacionamentos sem nem perceber, né? Vai abrindo mão de pedacinhos de si mesma até não sobrar quase nada. As noites que antes eu passava esperando ele chegar, agora eu dedicava aos estudos. Mergulhei nos livros com uma voracidade que surpreendeu até meus professores. Era como se cada página lida, cada conceito aprendido, fosse uma camada de armadura que eu construía ao meu redor. Mudei o visual também. Cortei o cabelo, daqueles cortes dramáticos que fazem você se sentir outra pessoa. Saí do salão com um long bob moderno, mechas loiras que emolduravam meu rosto de um jeito que me fazia sentir poderosa. Renovei o guarda-roupa, trocando as roupas básicas por peças que me faziam sentir confiante, bonita, dona de mim. Caralho, Bia, Bruna falou quando me viu pela primeira vez depois da transformação. Você tá... uau. Simplesmente uau. Gostou? Perguntei, rodopiando na frente do espelho da loja onde tínhamos ido buscar um vestido novo. Gostei nada. Eu tô apaixonada. Se eu não fosse hétero, ela brincou, e nós 2 caímos na risada. Foi bom rir de novo, sentir que a vida tinha cores além de cinza. 4 meses depois do término, recebi uma proposta que mudaria tudo. Onde eu fazia trabalho voluntário aos sábados, me ofereceu uma posição como coordenadora de um projeto social novo, um programa de apoio psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica. É você, Beatriz, disse Marta, a diretora, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. Eu vi como você trabalha com as meninas aqui. Você tem empatia, força, resiliência. É exatamente o que esse projeto precisa. Aceitei sem pestanejar. Aquilo era maior que eu, maior que minha dor. Era sobre usar minha história, meu conhecimento, minha transformação, para ajudar outras mulheres a se erguerem. O trabalho era intenso, emocionalmente exaustivo, mas profundamente gratificante. Cada mulher que eu ajudava era como curar um pedacinho de mim mesma. Via minha própria jornada refletida nos olhos delas, a dor, a raiva e, finalmente, a esperança.
Foi numa dessas tardes no projeto que conheci Lucas, um advogado voluntário que ajudava as mulheres com questões legais. Ele era bonito de um jeito despreocupado, cabelo castanho, sempre meio bagunçado, óculos de grau, sorriso fácil. Você é a nova coordenadora? Ele perguntou, estendendo a mão num dos nossos primeiros encontros. Sou. Beatriz. Apertei a mão dele, firme. Lucas. Prazer. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Não vou mentir. Senti uma atração imediata. Mas dessa vez, algo era diferente. Eu não estava desesperada por atenção. Não estava procurando alguém para preencher um vazio. Eu estava completa sozinha. Se algo fosse acontecer, seria um bônus, não uma necessidade. Nos meses seguintes, Lucas e eu desenvolvemos uma amizade respeitosa. Ele me convidava para tomar café depois das reuniões. Conversávamos sobre os casos, sobre a vida, sobre tudo, mas eu mantinha uma distância segura. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Foi Bruna quem me mostrou o stories de uma conhecida em comum. Olha só quem tá na festa da Camila, ela disse, me passando o celular. Era Ricardo. Parecia péssimo. Olheiras fundas, cabelo desgrenhado, aquela expressão de quem não dorme direito há meses. Ao lado dele, Mariana segurava a barriga já bem saliente, mas a expressão dela era de pura irritação, enquanto ele olhava para o celular. Ele não parece bem, comentei, devolvendo o celular, e percebi algo surpreendente. Eu não sentia nada, nem tristeza, nem satisfação, nem raiva. Era como olhar para um estranho. Karma is a bitch, Bruna disse sorrindo. Não, corrigi. Karma são as escolhas que a gente faz. Naquela noite, deitada na minha cama, pensei em como a vida tinha mudado. 6 meses atrás, eu estava destroçada, achando que nunca ia superar. Agora, tinha um trabalho que amava, amigos que me sustentavam, um corpo forte, uma mente mais forte ainda. Ricardo tinha me deixado achando que eu não era suficiente, mas a verdade é que ele nunca foi suficiente para mim. Peguei meu celular e postei uma foto no Instagram. Eu na academia, suada mas sorrindo, com a legenda: a melhor vingança é a sua própria evolução. Não era para ele, era para mim. Um lembrete de que eu tinha sobrevivido, crescido, me tornado alguém melhor. Mas o universo, aparentemente, tinha outros planos. 2 dias depois, meu celular vibrou com uma mensagem de um número que eu tinha deletado, mas que ainda reconhecia de cor. Bia, podemos conversar? Eu preciso te ver, por favor. Ricardo. Fiquei olhando para a mensagem por tempo demais. As palavras piscavam na tela como uma armadilha luminosa, hipnóticas e perigosas. Bia, podemos conversar? Eu preciso te ver, por favor. Meu primeiro instinto foi bloquear o número. Apagar, esquecer, seguir em frente. Mas algo mais forte me impediu. Não era saudade, não era esperança. Era curiosidade. Curiosidade sobre o que diabos ele queria depois de 6 meses de silêncio absoluto. Mostrei a mensagem para Bruna durante nosso almoço de domingo no restaurante de comida nordestina que frequentávamos perto da Praia dos Artistas. Não, ela disse enfática, antes mesmo que eu terminasse de ler. Absolutamente não. Eu não disse que vou responder. Mas tá pensando, ela me conhecia bem demais. Tá naquela de... só quero saber o que ele quer. Bia, você sabe muito bem onde isso vai dar. Eu só... tenho curiosidade, admiti, mexendo no baião de 2 do meu prato. Tipo, o que será que aconteceu pra ele me procurar agora? Quem se importa? Bruna tomou um gole da cajuína. Ele fez a escolha dele. Deixa ele viver com as consequências. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas naquela noite, quando estava sozinha no apartamento, a curiosidade venceu. Digitei: o que você quer, Ricardo? A resposta veio em segundos. Ele devia estar esperando, segurando o celular, ansioso. Só conversar, pessoalmente. Por favor, Bia. Eu sei que não mereço, mas... preciso te ver. Parte de mim, a parte racional, a psicóloga, gritava para eu ignorar. Mas outra parte, a parte que tinha passado meses se reconstruindo e queria fechar esse ciclo definitivamente, respondeu: Café Mangai. Amanhã, 15 horas. 15 minutos, Ricardo. É tudo que você tem. Na tarde seguinte, cheguei 10 minutos adiantada de propósito. Escolhi uma mesa estratégica, perto da saída, onde eu podia ver a porta. Pedi um suco de acerola e esperei, observando meu reflexo na tela do celular. Cabelo impecável,
Maquiagem leve, mas caprichada, vestido midi azul marinho que valorizava meu corpo, que agora era resultado de meses de dedicação na academia. Eu estava irreconhecível da mulher destroçada que ele tinha deixado. Ricardo entrou 3 minutos atrasado, e quando nossos olhos se encontraram, vi o choque estampar no rosto dele. Ele parecia destruído. As olheiras que eu tinha visto no Stories eram ainda piores ao vivo. Tinha emagrecido, os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo, a barba por fazer, a camisa amarrotada. Esse não era o Ricardo que eu conheci. Bia, ele disse, parando na frente da mesa, sem saber se sentava ou não. Você tá... Uau, diferente. Senta, respondi, fria. Olhei pro relógio demonstrativamente. 14 minutos. Ele se sentou, desajeitado, passando as mãos no cabelo nervosamente. Obrigado por vir. Eu não sabia se você ia aceitar me ver. Eu quase não aceitei, falei, cruzando as pernas. Fala logo o que você quer, Ricardo. Ele engoliu em seco. Parecia procurar as palavras certas, mas nós dois sabíamos que não existiam palavras certas para isso. Eu errei, Bia. Errei muito. A voz dele saiu quebrada. Eu não devia ter terminado do jeito que terminei. Não devia ter te deixado por ela. Não devia ter... Mentido? Completei. Omitido que ela estava grávida? Ele fechou os olhos, envergonhado. Você sabe. Eu descobri. Não por você, óbvio. Deixei o sarcasmo escorrer na voz. Você não teve coragem nem de me contar a verdade. Eu tive medo da sua reação. Tive medo de te magoar ainda mais. Soltei uma risada seca, sem humor. Você teve medo de parecer o covarde que é. Não foi por mim, Ricardo. Foi por você. Você tá certa. Ele concordou. E lágrimas começaram a se formar nos olhos dele. Você sempre tá certa. E eu estraguei tudo. A vida com ela é um inferno, Bia. A gente briga todo dia. Ela é possessiva, ciumenta, me controla, mexe no meu celular, me acusa de coisas que eu não fiz, faz escândalos por qualquer coisa. E você quer que eu sinta pena de você? Perguntei, inclinando para frente. É isso? Não. Eu sinto sua falta. Todo dia. A gente era bom junto. Era leve. Era feliz. Com você eu podia ser eu mesmo. Com ela eu me sinto preso. Então sai. Não posso. Ela tá grávida. O bebê... Ah, claro. Revirei os olhos. A mesma desculpa. Ela precisa de você, né? Não é isso. É que... Ele respirou fundo, e o que disse em seguida me deixou em choque. Eu te amo ainda, Bia. Nunca parei. E agora que te vejo assim, tão incrível, tão forte, eu percebo o quanto eu fui idiota, o quanto eu perdi. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Ele me olhava com aqueles olhos cheios de esperança patética, como se eu fosse dizer que também ainda o amava, que poderíamos recomeçar, que tudo podia voltar a ser como antes. Mas a verdade era cristalina. Eu não amava mais esse homem. Talvez uma parte de mim ainda guardasse uma cicatriz do que vivemos. Mas amor? Não. O que eu sentia olhando para ele era algo entre pena e satisfação. Pena pelo homem quebrado na minha frente. Satisfação por saber que eu tinha superado enquanto ele afundava nas próprias escolhas. 13 minutos. Olhei pro relógio. Você usou 13 minutos para me dizer que tá infeliz e que quer o quê? Que eu seja sua amante? Sua válvula de escape? Não. Eu queria que você soubesse como eu me sinto. Queria te pedir perdão. Perdão. Repeti a palavra, provando ela na boca. Sabe, Ricardo, perdão é algo que se ganha, não algo que se pede 6 meses depois de destruir alguém. Eu sei, mas... Levantei da cadeira, peguei minha bolsa. Seu tempo acabou. Bia, espera, por favor. Ele se levantou também, desesperado, tentando pegar meu braço. Desviei, olhando diretamente nos olhos dele. Você me deixou como se eu fosse descartável, Ricardo. Como se meu valor dependesse de quanto eu precisava de você. Agora vive com isso. Bia, seja feliz com suas escolhas, disse, e cada palavra saiu firme, poderosa. Ou infeliz. Não é mais problema meu. Virei as costas e saí do café sem olhar para trás. Saí do café Mangai com a cabeça erguida e o coração leve. Mais leve do que esteve em meses. Não olhei para trás. Não vacilei. Não senti aquele aperto no peito que eu temia sentir. Só senti alívio. Alívio por perceber que aquele homem não tinha mais poder nenhum sobre mim. Liguei para Bruna assim que entrei no carro. E então, ela atendeu no primeiro toque, ansiosa. Conta tudo.
Ele disse que me ama, que cometeu um erro, que a vida dele é um inferno. Relatei, ligando o motor. E eu? Eu levantei e fui embora. Do outro lado da linha, ouvi Bruna gritar de felicidade. Isso! Essa é a minha amiga! Tô tão orgulhosa de você! Eu também tô, admiti, sorrindo enquanto dirigia pela Avenida Engenheiro Roberto Freire. Sabe qual foi a melhor parte? Eu não senti nada, Bru. Nem raiva, nem tristeza, nem aquela vontade de voltar. Só indiferença. E liberdade. Porque você se curou, miga. De verdade. Você não tá mais esperando nada dele. E era verdade. Aquele encontro foi o fechamento que eu nem sabia que precisava. Ver Ricardo destroçado não me deu prazer sádico. Me deu clareza. Clareza de que eu tinha feito a escolha certa ao me reconstruir, ao não ficar esperando por ele, ao seguir em frente. Nos dias seguintes, mergulhei ainda mais no trabalho. O projeto na ONG estava ganhando reconhecimento e fomos convidados para apresentar nossos resultados num congresso de psicologia em Fortaleza. Marta insistiu que eu fosse a palestrante principal. É sua história também, Beatriz, ela disse, com aquele jeito maternal dela. Você sabe o que é se erguer depois de cair. Essas mulheres precisam te ouvir. A palestra foi num sábado de manhã e o auditório estava cheio. Olhei para a plateia. Dezenas de mulheres, algumas com os olhos ainda marcados pela dor, outras já com aquele brilho de quem estava encontrando o caminho de volta para si mesma. Respirei fundo e comecei. Há 1 ano, eu era uma mulher quebrada. Fui deixada pelo homem que eu amava com uma justificativa que me fez questionar meu próprio valor. Ele disse que eu era forte demais, independente demais, que outra pessoa precisava mais dele do que eu. E por um tempo, eu acreditei que isso era verdade, que ser forte era um defeito, que não precisar de ninguém me tornava indesejável. Vi algumas cabeças acenando, reconhecendo a dor. Mas hoje eu entendo que a maior vingança não é fazer quem te machucou sofrer. É se tornar tão completa, tão inteira, tão feliz, que a ausência daquela pessoa se torna irrelevante. A vingança é o amor próprio. Falei por 40 minutos, contando minha jornada sem mencionar nomes, mas expondo minha vulnerabilidade e minha transformação. Quando terminei, o auditório explodiu em aplausos, e várias mulheres vieram falar comigo depois, com lágrimas nos olhos, agradecendo por eu ter colocado em palavras o que elas sentiam. Foi ali, naquele momento, que entendi completamente. Minha dor tinha virado propósito. No domingo voltei para Natal renovada. Lucas me mandou mensagem perguntando se eu queria jantar para comemorar o sucesso da palestra. Dessa vez, aceitei sem medo. Fomos num restaurante à beira-mar, com vista para o Morro do Careca. A conversa fluiu naturalmente. Ele me fez rir com histórias absurdas do escritório. Eu contei sobre o congresso, sobre as mulheres que tinha conhecido. Você é incrível, sabia? Ele disse no meio do jantar, olhando nos meus olhos de um jeito que fez meu coração acelerar. Obrigada, respondi, genuína. Mas eu aprendi que ser incrível sozinha já basta. Qualquer coisa além disso é só um bônus. Que bom que você pensa assim, ele sorriu. Porque eu não quero ser uma necessidade na sua vida. Quero ser uma escolha, se você me escolher. E ali estava a diferença. Ricardo queria ser necessário. Queria que eu dependesse dele para me sentir completa. Lucas queria ser escolhido. Queria somar, não preencher vazios. Eu vou pensar no seu caso. Brinquei, mas meu sorriso entregou que a resposta já estava clara. 2 semanas depois, vi pelo Instagram que Ricardo tinha se casado com Mariana num cartório. As fotos mostravam um casal sem sorriso genuíno, uma cerimônia fria, obrigatória. Os comentários eram educados, mas vazios. Até aquilo não me afetou mais. Era só a confirmação de que cada um tinha feito suas escolhas e agora vivia as consequências. Guardei meu celular e olhei ao redor do meu apartamento. As plantas que eu tinha começado a cultivar, os livros espalhados, os diplomas na parede, a foto minha e de Bruna na formatura da pós que eu tinha finalmente concluído. Cada pedaço daquele espaço era construção minha, conquista minha, amor próprio materializado. Ricardo tinha me deixado achando que eu não era suficiente. Mariana tinha ficado com ele achando que tinha vencido. Mas a verdade é que ninguém venceu ou perdeu. Nós simplesmente escolhemos caminhos diferentes. Eu escolhi me amar, escolhi me reconstruir, escolhi ser mais forte, mais sábia, mais inteira. E quando olhei no espelho naquela noite, reconheci finalmente a mulher me encarando de volta.
Era alguém que tinha sobrevivido, superado e se tornado exatamente quem precisava ser. A melhor vingança não foi fazê-lo sofrer. Foi me tornar tão completa que sua ausência virou irrelevância. Foi ser feliz apesar dele, sem ele, além dele. Foi provar, principalmente para mim mesma, que quem me deixou achando que eu era forte demais, simplesmente não era forte o suficiente para me merecer. No fim, ele voltou implorando pelo que perdeu. Mas eu já tinha perdido o interesse em ser encontrada por quem me abandonou, porque a verdadeira história de amor não foi a que vivi com Ricardo. Foi a que construí comigo mesma. E essa, ninguém poderia nunca me tirar. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.